hoje é bem fácil, rapidinho, e vocês logo vão conseguir fazer os exercícios com bastante tranquilidade. O nosso assunto é a transitividade verbal. Não é simples. Apesar do nome, o conteúdo é bem simples. Nós temos 4 possibilidades de transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Esse conceito tem a ver com a necessidade ou não de complemento verbal. O verbo pode ser intransitivo. Mas o que significa ser intransitivo? Que ele não precisa de nenhum complemento obrigatório para que a gente entenda o significado dele ou o sentido da frase. Exemplo: às 7 horas da manhã, Dona Dulce acordou. Preciso dizer alguma coisa depois do acordou? Não. Não preciso dizer mais nada, vocês já entenderam. Na cabecinha de vocês já fluiu a imaginação. Imaginaram uma senhora acordando. Feito. Então, acordar é um verbo intransitivo. Eu não precisei de complementos obrigatoriamente. O cachorro late o dia todo. Se eu parar de ler em late, verbo latir, eu entenderia a oração? Claro, entenderia. O dia todo é uma contextualização, mas não uma necessidade. Quando eu digo cachorro late, vocês todos imaginam, né? Ele vocalizando. Então, latir é um verbo intransitivo. O que veio depois não precisaria vir necessariamente depois na oração. É só um contexto. Agora vamos para os outros 3 tipos que estão interligados, porque eles precisam de complemento. Existem os verbos transitivos diretos, indiretos ou direto e indireto. São esses 3 tipos. Então, lembrando, nós temos o intransitivo, que é quando nós paramos de ler a oração no verbo, o que vem depois não precisaria obrigatoriamente estar ali. Nos transitivos, eu preciso de um complemento ou eu não vou entender nada. Ou entender pela metade e ter que usar a imaginação para completar o sentido. Transitivo direto. Transitivo direto pede um complemento. E por que direto? Porque o complemento ele vai ficar pertinho, logo após do verbo, sem a necessidade de uma preposição. Exemplos: Karina comprou flores. Se eu parar de ler no verbo, eu vou sentir falta de um complemento. Karina comprou. Comprou o quê? Flores. Muito importante essa pergunta, o quê? Então, o transitivo direto, ele, quando nós paramos de ler no verbo, esse verbo vai pedir um complemento que não precisará de uma preposição para ligá-lo ao verbo. Carlos vendeu sua bicicleta. Paro de ler no vendeu. Carlos vendeu. Vendeu o que? Sua bicicleta. Verbo transitivo direto, porque eu perguntei o que e tive uma resposta sem preposição, que é algo. Comprou algo. Vendeu algo. Verbo transitivo indireto. Aqui no nosso verbo transitivo indireto, o que acontece é que ele precisa de uma preposição ligando o verbo a algo. Uma preposição. Estão vendo aqui as principais preposições, as que mais utilizamos no dia a dia. Mas existem outras, tá? Essas aqui são as principais. Tá? Vamos ver o nosso exemplo. Karina precisa de bons amigos. Se eu parar de ler no verbo, minha oração para de ler ali no verbo, Karina precisa. Eu sei que a continuação é de bons amigos. Então, Karina precisa de quê? De bons amigos. De é uma preposição. Está ali ligando bons amigos ao verbo precisa. Entenderam? Por isso ele é indireto, é um verbo transitivo
indireto, porque ele está ligado ao seu complemento com uma preposição. E a nossa pergunta tem uma preposição. De que? De. A preposição já está ali na nossa perguntinha, dando um indicativo que ela existe na oração. Outro exemplo. Fátima necessitava de ajuda. A gente sabe que a continuação é de ajuda, então a gente para de ler no verbo e pergunta: Fátima necessitava de quê? De ajuda. Logo, necessitar é um verbo transitivo indireto. Verbo e complemento não se ligam diretamente. Existe ali um intruso, uma criaturinha segurando vela, que é a preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, as duas coisas ao mesmo tempo, basicamente é algo para alguém. João comprou flores para a mãe. Comprou o quê? Flores. Para quem? Para a mãe. Verbo transitivo direto e indireto, porque nós temos os dois questionamentos ligados ao verbo. Comprar não era o verbo transitivo direto, e agora está dizendo que ele é direto e indireto. Sempre depende se o complemento que vem depois é obrigatório ou não. O carteiro entregou a carta para a Bia. Quem entrega, entrega algo para alguém. E se esse para alguém está expresso na oração, é porque nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Qual a resposta para o algo, para a parte direta? Uma carta. Para a parte indireta, para a Bia. Entenderam? Os complementos dos verbos transitivos, eles têm um nomezinho específico. Objetos. Direto e objeto indireto. Acessem o próximo vídeo quando for necessário e aprendam um pouco mais sobre o assunto. Até mais!